Estamos aqui começando mais um episódio do programa Fala Prof. Hoje com duas convidadas especiais para a gente falar um pouquinho sobre o acolhimento institucional e também sobre os programas de aprendizagem. Hoje eu estou aqui com a assistente social Fernanda Milani, né, que é a nossa assistente social da casa já, do IBGPEX, e também com a assistente social Simone, que trabalha em um dos serviços de acolhimento. Meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje, então, a gente é aqui para falar um pouquinho sobre esse programa de aprendizagem, sobre o acolhimento institucional. Fer, por favor, se apresente, fala um pouquinho da sua experiência pra gente. Muito obrigada, Thalita. Então, eu me chamo Fernanda, eu sou assistente social, formada há 10 anos pela Federal, lá no Rio. Como vocês vão perceber ao longo da nossa conversa, eu puxo um pouquinho um X, um pouquinho de carioquês. E aí, além disso, né, de ser assistente social, eu me formei aqui na Uninter como pedagoga, né? Então, a Uninter deu essa possibilidade de continuar o meu trajeto profissional e acadêmico também. Trabalho com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a inclusão produtiva, para além também do programa de aprendizagem, né? Então, dentro do programa de aprendizagem, já estou 10 anos nesse trajeto. Muito obrigada pelo convite e espero que a nossa conversa seja muito produtiva. Obrigada pela sua disponibilidade, Fernanda. Simone, você, fala um pouquinho pra gente desses seus anos de experiência. Eu sou assistente social, sou coordenadora de uma unidade de acolhimento para jovens, né, meninas. Trabalho há 25 anos com essa clientela. São jovens que são acolhidas, que estão em momentos de situação de risco, ou risco pessoal ou risco social, né? Então, esse é o meu trabalho com elas e com as famílias delas também. Dessas jovens. E hoje a gente trouxe vocês duas aqui, né, intencionalmente, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor o trabalho de vocês, as instituições que vocês atuam, né. Fer, começa falando pra gente então um pouquinho sobre o que é o IBGPEX, o que vocês fazem lá, como que esse programa de aprendizagem se encaixa ali com o IBGPEX. Claro, Thalita. Então, né, o Instituto IBGPEX, ele é o braço social do Grupo Uninter. Então, todas as ações de responsabilidade social do grupo passam pelo Instituto IBGPEX. O Instituto IBGPEX foi fundado em 1991, então, antes do CNPJ da Uninter, né, já temos uma trajetória longa falando sobre inclusão. E a partir de 2018, né, nós nos tornamos uma entidade qualificadora. E o que isso significa, ser entidade qualificadora, né? Termos a habilitação para gerirmos o programa de aprendizagem. Então, desde 2018, gerimos o programa de aprendizagem do Grupo Uninter, né? Então, nós temos essa possibilidade de selecionarmos adolescentes e jovens para o programa e para estarem inseridos na parte prática do Grupo Uninter. Então, é por meio de vocês que chegam ali os jovens aprendizes que trabalham com a gente no dia a dia, que vão também para outras instituições. Quando eles entram ali com vocês, eles vão depois direcionados só para dentro da Uninter ou também para outras instituições? Hoje, o nosso contrato é com o Grupo Uninter. Então, nós somos uma entidade qualificadora específica para atender o Grupo Uninter. Então, temos apenas adolescentes e jovens aprendizes e aí encaminhamos para o grupo. Eles fazem eles têm todo o aparato teórico junto à entidade qualificadora, que é o Instituto IBGPEX, e posterior, eles estão inseridos na prática em setores da Uninter. Isso até era uma das perguntas que eu ia fazer. Como que funciona esse programa? Claro. Eles têm algum curso ali dentro? Eles chegam... tem o que precisa para participar desse programa? Como que ele funciona? Boa pergunta, Thalita. Então, ele funciona da seguinte forma, né? O programa Jovem Aprendiz, ele está incluído dentro da Lei da Aprendizagem, 10.097/2000. Essa Lei da Aprendizagem, ela tem um perfil socioeconômico para atender esses adolescentes. Ela é uma política pública, né? E aí, por ser uma política pública, tem um perfil específico, né? Então, dentro desse processo seletivo, são adolescentes oriundos, né? Em situação de vulnerabilidade, seja social, econômica, não só econômica, né? Familiar, são adolescentes vindo de instituições de referência, de acolhimento, são adolescentes que podem estar em conflitos com a lei, são adolescentes que normalmente a família recebe uma transferência de renda, como um Bolsa Família, né? Então, são adolescentes que têm um cadastro
né, no CRAS. O que é o CRAS? Aí a gente estava conversando, falou assim, a gente fala muito sobre as siglas e aí a gente não especifica o que são essas siglas, né? O CRAS, ele é a porta de entrada para que qualquer família ou para qualquer pessoa que precise receber uma transferência de renda, que precise de alguma política pública do governo, o CRAS ele é a porta de entrada para que essa família possa realizar o cadastro e ter esse acompanhamento. Então, ali a nossa parceria, a parceria do Instituto enquanto entidade qualificadora, é muito intensa junto ao CRAS, junto às instituições de acolhimento, né, acolhimento institucional, junto de outros parceiros, que aí esses adolescentes estão lá no dia a dia e a gente consegue trazer para o nosso processo seletivo, porque facilita, né? Esses adolescentes, eles já estão cadastrados na rede, então facilita esse acompanhamento. E, para além desse processo seletivo que a gente recebe esses adolescentes oriundos dessas localidades, o processo seletivo também é aberto, né? Nós temos lá o edital que a gente encaminha para os colaboradores da Uninter. Então, a gente tem muitos aprendizes que são, né, o filho, a gente tem muitos aprendizes que a família, ou o pai, a mãe, trabalham no grupo Uninter, né? Então, a gente tem um perfil socioeconômico a ser estabelecido, e então a gente faz todo esse acompanhamento. Então, eles não são só oriundos de CRAS, de FAS, né, que é da assistência social. Eles podem vir também das redes sociais, eles podem vir através, né, da família que trabalha aqui na Uninter. Então, a gente, quando recebe todos esses currículos, eu, enquanto assistente social, principalmente, porque a gente tem o sigilo, LGPD, compliance, faço toda essa triagem para entender se aquela família tem um perfil para que o adolescente possa estar inserido no programa de aprendizagem. Por que é interessante, é muito importante falar sobre esse processo seletivo voltado para a inclusão, né, desse adolescente, porque pode ser que as pessoas, não, poxa, se ele trabalha lá na Uninter, ele é um gestor, ele é um diretor, eu vou lá colocar meu filho, ele vai entrar. Não, existe um processo, porque a lei da aprendizagem nos orienta e é prioridade atender esse adolescente em situação de vulnerabilidade. Até uma das perguntas que vem com frequência para a gente quando a gente fala do programa de aprendizagem é se o fator econômico é excludente na hora da seleção. Por exemplo, a pessoa está, às vezes, passando por alguma outra vulnerabilidade, tem alguma outra vulnerabilidade, mas não a social, não a econômica. Isso. Isso é um fator que impede o adolescente de participar no projeto ou não? Então, aí depende, então tem análise socioeconômica. Então, por isso que quando a família, o adolescente vai preencher o nosso formulário, o nosso formulário tem muitas perguntas e aí também para encaminhar a documentação. Então, eu faço toda uma análise para entender qual é o tipo de dificuldade que aquela família ou aquele adolescente está passando no momento, né? Então, a gente tem todo esse acompanhamento. Às vezes o adolescente, ele está com medida socioeducativa, ele recebe, a família tem uma condição financeira X, mas ele está passando por uma situação pontual. E aí, se esse adolescente ele está recebendo, ele está numa medida socioeducativa, se ele estiver num programa de aprendizagem, pode ser o caminho que seja positivo para que ele saia daquela situação. Então, todas as situações são analisadas. Ah, bacana. Até eu acho muito bacana que a gente sempre está com os menores ali, né? Com o pessoal do programa de vocês dentro dos setores. Então, tipo, a gente vê muito os adolescentes que entraram ali bem, assim, tímidos, que ainda não sabiam muito bem o que fazer, ficavam com um pouco de vergonha, às vezes, mas eu vou ter que trabalhar com a professora, não sei quem, tipo, nossa, mas eu vou ter que trabalhar com não sei quem. Tipo, nossa, eu vejo o pró-reitor todo dia. Então, assim, a gente vê que eles ficam tímidos no começo, mas no final, nossa, já tá todo mundo se enturmando, tá todo mundo ajudando. E muitos acabam sendo efetivados, né, Fernanda? Eu vi que ali, a gente, no nosso setor mesmo ali da pós-graduação, a gente tem vários casos de adolescentes que entraram no programa de menor aprendiz e hoje são funcionários, já até subindo de cargo, em outros setores, inclusive, se desenvolvendo. E com a oportunidade também de ter essa formação também, né? Porque enquanto funcionário ali você tem toda a questão desse incentivo, né, educacional. E agora, então, a gente já consegue pegar o gancho para trazer aqui o porquê que a gente convidou também a Simone para falar um pouquinho, né? Que a gente sabe o quanto as instituições de acolhimento necessitam desse apoio, né? De outras instituições
para poder dar condições para viabilizar que essas crianças e adolescentes tenham acesso aos seus direitos, né? Então, Simone, fala um pouquinho para a gente como que é o seu trabalho, como que é essa instituição, por que um adolescente acaba sendo acolhido? Tá. A nossa unidade de acolhimento, como eu falei num primeiro momento, só são de meninas, né? Então, nós temos jovens de 13, 14 até 17 anos. Claro que ali completa o 18, a gente já organiza um outro local para essa jovem morar. Esse trabalho, ele acontece porque nossas adolescentes, elas estão em momentos assim de fragilidade social e pessoal, né? Então, naquele momento não pode permanecer com a família, é detectado algum fator de risco e acaba que vão para um acolhimento. Quando elas chegam no acolhimento, a gente faz uma conversa com elas para tentar identificar se elas conseguem entender por que é que elas vieram para um acolhimento, porque muitas adolescentes vêm para um acolhimento e nem sabem por que foram para o acolhimento. Então, a gente faz uma conversa com elas, lê os documentos que chegam até nós, do porquê que elas vieram, e aí a gente vai fazer um trabalho quase que investigativo, né? A gente vai em busca da família, seja da família de origem, seja a família extensa, seja algum colega, algum vizinho, algum outro responsável que esses adolescentes conviviam. E aí a gente faz uma identificação do que vai trabalhar com essa adolescente. O que é necessário de primeiro momento com essa adolescente? Escola, médico, né? A prioridade sempre é escola, saúde. E aí a gente vai em busca, depois que elas já estão um período adaptada na unidade de acolhimento, a gente vai em busca de um curso para o aprendiz. E aí entrou o IBGPEX na nossa, como é que eu posso dizer assim, na nossa vida ali dentro, porque nós temos muitas adolescentes trabalhando na Uninter através do IBGPEX. E aí a gente faz um trabalho com elas, assim, de conscientização, de responsabilidade, né? Porque a gente sempre fala que o trabalho de jovem aprendiz, ele é um trabalho. Ele é uma porta para o mercado de trabalho formal, depois também, quando for adulta. Então, é ali que elas vão aprendendo a ter as suas responsabilidades de horário, de compromisso, né? Às vezes, estou doente, não quero, eu não posso ir trabalhar hoje. Um atestado, não é assim, falta e não acontece nada. Então, a gente faz todo esse trabalho com essas adolescentes. A unidade de acolhimento também faz um trabalho com a família, né? A gente faz um trabalho de aproximação se a gente percebe que existe uma oportunidade de retorno familiar. Às vezes não tem uma oportunidade de retorno familiar, às vezes não tem uma família de origem, uma família extensa, às vezes tem família extensa, família de origem, mas a família não faz um movimento e não quer esse adolescente de volta, né? Então, a gente trabalha também a parte que é o amadurecimento emocional, qualifica ele, né, para ir morar sozinho mais tarde, entendeu? Para dar conta da vida. Então, a gente faz toda uma comunicação com eles de gerenciamento da vida após os 18 anos. É complicado a gente pensar, né, que um adolescente vai para um abrigo e que ele vai ter que completar a maioridade lá dentro e que não tem ninguém da família que possa dar esse suporte, né? Porque a gente tem sempre essa questão do cuidado do nosso próximo ali, do nosso familiar, do nosso parente, de se desdobrar e corre daqui, corre dali. E daí quando você se depara, às vezes o adolescente até tem uma família, mas aquela família não oferece segurança também, né? Isso. Também, Thalita e Simone, o que a gente pensa a respeito. É um adolescente que ele está ali institucionalizado, não é porque ele quer. Ele foi retirado do convívio familiar. Exatamente. E o porquê que ele foi retirado? Tem diversos motivos, né? Então, assim, para além dele já estar numa instituição com demais adolescentes, e aí adolescentes até 18 anos incompleto, perante ao ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, ele já está numa situação que ele não está no convívio familiar, ele sofreu, né, seja violência, abuso, né, então, ou algum motivo o juiz fez tirar da família
e colocá-lo em uma instituição. Então, ele já vem com sofrimento psicológico. Exatamente. Né? E aí, esse acolhimento que a Simone faz enquanto coordenadora da instituição, junto com os demais profissionais, é o que faz a diferença, né, Simone? E a gente faz um trabalho mesmo de buscar psicologia, psiquiatria, né, para que elas consigam trabalhar isso. Porque, como você falou, aos 18 anos, quem é que sai da família aos 18 anos para morar sozinha e dar conta da vida? Quando elas completam 18 anos, que elas saem da unidade de acolhimento, a gente ainda acompanha por um bom tempo essas jovens. O que elas precisarem da gente, a gente está ali disponível para ajudar, em todos os sentidos. Seja na parte de alimentação, seja para marcar um médico, né? Apesar que o trabalho da unidade de acolhimento é esse. Desde quando elas entram até o momento de sair, a gente vai trabalhando e ensinando para elas todos os caminhos a percorrer quando completar a maioridade. E aproveitando essa sua fala, como que é composta a equipe de vocês? Porque você falou ali já, tipo, você é assistente social, mas no momento você está como coordenadora, né? Eu sou coordenadora e assistente social. Os dois, então acumula ali a função. E quem mais que trabalha com vocês? Quais outras áreas atuam junto no acolhimento? Nós temos psicóloga, nós temos a cozinheira, nós temos educadoras sociais. Eu sempre falo que as educadoras sociais é que fazem o maior trabalho na unidade de acolhimento, porque elas estão na linha de frente. Né? Porque você está trabalhando com as adolescentes, as educadoras são as que vão ensinar as meninas como que elas precisam se organizar, arrumar os seus armários, dar conta de organizar os seus pertences, horário para a escola, tem que estar pronto em tal horário, né? Horário para sair trabalhar, tem horário de médico, de dentista, de tudo que você pode imaginar que elas não tiveram com as suas famílias, dentro da unidade de acolhimento, elas têm todas essas questões assim trabalhadas com elas. E é bacana porque daí a gente vê o atendimento como um todo, né? De olhar para o adolescente de forma integral, né? Não só para aquele problema que foi apresentado inicialmente, porque a gente vê que muitas vezes aquela queixa inicial, que é o motivo dela ter sido acolhida, não é o único problema que ela tem, né? Ela já sofreu uma violência, ela já teve algum outro direito violado, ela já tem as dificuldades e até mesmo pelo padrão de vida que tinha antes, né? A gente vê muita adolescente que não tinha uma estrutura familiar antes de ser acolhida. E que daí não chega ali e tem que conviver com outras pessoas e tem uma rotina e tem coisas que pra gente é muito normal, é muito comum. Você, tenho que ir no médico, tenho que trabalhar, tenho que entregar um atestado. E a maioria dos adolescentes, eu vejo, eu trabalhei muitos anos com medida socioeducativa e eu venho de CREAS, né, sempre trabalhando com alta vulnerabilidade, da questão de saúde mental também, que já fiz alguns trabalhos dentro de hospital psiquiátrico, e você vê muito essa desestrutura emocional e essa desestrutura social, porque eles não são preparados para a vida. Muitos adolescentes chegavam pra gente no CREAS com medida socioeducativa que não sabia o que era não sabia o que era uma universidade. Porque não teve ninguém que estudou na família para dar o exemplo, para que ele quisesse conhecer e saber o que é aquilo. Muitas mulheres não tinham intenção de concluir a escola. Mas por que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar, tia? Tipo, eu já casei, eu já vou ter filho. Então, inclusive, eu lembro uma situação muito engraçada de uma adolescente que eu atendia de medida socioeducativa. Eu tava com, acho que 28, 29 anos e eu não tinha filhos ainda, né? Ela virou pra mim, nossa tia, mas você não tá muito velha? Eu falei, por quê? Por que você acha isso dela? Por que você estuda tanto? Você não vai ser mãe desse jeito. Eu falei, mas nossa, mas você acha que eu sou velha pra ter filho? Dela, eu acho, eu tenho 16, eu já tenho 2. É porque a cultura, então, né? Na cultura deles, tem muito isso, assim. E a mãe já vem, tipo, a mãe tinha 11 filhos. E a mãe tinha 42 anos. A adolescente com 16 anos já estava no segundo filho. E numa região que não é tão distante da capital, né? Aqui, 50 quilômetros aqui. E você vê as famílias, assim, começando muito cedo, as meninas sendo quase que trocadas para uma cesta básica, porque o meu vizinho me ajudava, então acabou que ele começou a namorar minha filha, daí você vai ver, o cara tem 30, 40 anos a mais do que a menina, e eles assim com aquela montoeira de filhos. Não, nada contra ter muitos filhos, se a pessoa quer, ok, se a pessoa tem condições, ok. Claro. Mas essa questão, assim, a sensação que passava era dessa infância roubada, né? Dessa adolescência roubada, porque eles estavam tão preocupados em, tipo, sair daquela situação de violência que eles viviam,
que eles acabavam entrando em outra. Sim. E não rompia esse ciclo. E quando chegava no caso de acolhimento, porque daí cidade pequena, né, você trabalha no CREAS, mas você também atende a casa-abrigo. Então, a gente levava ali para casa-abrigo, a adolescente ficava assim, indignada. E ela falou assim, mas por quê? Não, mas meu pai batia na minha mãe. E daí ela apanhou do namorado e pra ela era normal. Porque, tipo, mas meu pai também batia na minha mãe. E, tipo, isso quando sabia quem era o pai. Então, vinha de uma situação tão embolada já ali de violações e em cima de violações que o adolescente não tinha preparo nenhum. E daí quando você colocava, precisa ir pra escola todo dia de manhã. Nossa, que coisa chata. Difícil. Ela falava assim, nossa, mas você precisa ir no acompanhamento com a psicóloga. Mas pra que eu vou ficar falando meus problemas pra aquela mulher que nem me conhece? Então, era um trabalho de convencimento mesmo, né? De você mostrar pra eles que, tipo, é custoso, mas que traz um bom resultado. Que ela pode, sim, superar aquela situação. Que não é porque aconteceu com os pais que tem que acontecer com eles. E, às vezes, essa falta de oportunidade, essa falta de suporte mesmo, de vínculos familiares saudáveis, né? Porque não é só manter o vínculo familiar, né? Tem que ser um vínculo saudável, senão também não vai resolver, né? Essa falta toda era muito gritante. E quando a gente trabalha com abrigo, a gente vê isso o tempo todo, né? As adolescentes que vêm para a nossa unidade de acolhimento e a gente identifica que já tiveram uma vida sexual ativa, obviamente, né, que a gente já cuida de toda essa situação com os contraceptivos e existem palestras que acontecem dentro da unidade de acolhimento através dos parceiros, né, dos postos de saúde que essas médicas se dispõem, enfermeiras, e elas vão falar sobre as doenças sexualmente transmitidas, né? Elas vão falar sobre namoro, elas vão falar sobre violência. Esses dias elas tiveram uma palestra que foi sobre o câncer de mama, da importância de fazer todos os exames, né? Então a gente trabalha tudo isso com elas. Durante todo esse tempo que eu trabalho lá, que são 25 anos, nós nunca tivemos uma adolescente que engravidou estando na unidade de acolhimento, porque a gente se preocupa com essa situação, né? Porque uma jovem de 15, 16 anos sendo mãe não está muito preparada, como você falou, né? Para ser mãe. Não estava nem preparada para cuidar da vida dela, imagine para cuidar da vida de um pequenininho, né? Então a gente faz todo esse trabalho, muita conversa. O tempo todo de conversa com as meninas, o tempo todo fazendo orientação da necessidade de se cuidar, da necessidade de se respeitar dentro do acolhimento. A gente faz um trabalho assim com bastante respeito, sabe, exigindo delas que elas precisam se respeitar dentro da unidade de acolhimento. Elas não usam qualquer tipo de roupa dentro da unidade de acolhimento, porque são muitas jovens, elas precisam entender que o corpo é delas, que elas precisam se cuidar e que outras pessoas não precisam estar, né, olhando para elas, que possa até confundir os sentimentos, porque são muitas meninas, né? Então a gente tem todo esse cuidado assim com elas, de manter a sua aparência também, né? Cuidar do cabelo. A gente ensina como se maquiar, uma maquiagem leve. Então, elas têm todos os aprendizados que elas não tiveram com a família. Quando elas saem de lá, da unidade de acolhimento, elas saem assim, transformadas. São outras jovens. Muda muito a vida, Muda né? muito a vida delas. É muito interessante quando a gente vê a questão do acolhimento, principalmente na questão da manutenção desses vínculos familiares, né? Porque às vezes é alguma coisa que faltou ajustar ali, que com aquele empurrãozinho da instituição, ali, a pessoa consegue se alinhar e dar esse suporte que o adolescente precisa. Às vezes não, né? Mas pelo menos a gente sabe que daí tem a instituição para dar essa orientação inicial ali, esse acompanhamento, até que elas tenham condições de caminhar por si só. Sim. Né? Então vamos agora falar um pouquinho da parte menos pesada da situação, né? Quando o adolescente vai para esses cursos de aprendizagem, quando vai para esses programas de aprendizagem, como que tem sido para vocês? Falei um pouquinho da experiência de vocês. Quer iniciar? Claro. Então, já pegando o gancho que a Simone estava falando anteriormente, né, de que na casa, na instituição, na casa de acolhimento, as meninas recebem todas as orientações, é muita conversa, é muito diálogo. E na entidade qualificadora, no programa de aprendizagem, nós temos o mesmo viés de trabalho, né? Então, assim, nós temos uma equipe multidisciplinar, assim como na instituição. Então, tem eu enquanto assistente social,
a Pamela Toschi, ela é a nossa coordenadora pedagógica, nós temos os instrutores, nós temos a assistente pedagógica, que é a Vanessa. Então, a gente tem uma equipe para acompanhar esses adolescentes na aprendizagem, né? Então, nós temos a pedagoga que ela acompanha para fora da aprendizagem, ela acompanha junto às outras pedagogas das escolas. Então, em relação à nota, à falta, tem todo esse acompanhamento. O porquê desse acompanhamento? Dentro da lei da aprendizagem, se aquele adolescente for reprovado na escola regular, automaticamente ele é desligado da aprendizagem, né? Então, devido ao ECA, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que prioriza a educação, o lazer, né, que é o momento de descanso, e a aprendizagem. Então, eles entendem quando aquele adolescente, ele não vai bem na escola, ele está faltando, o que interfere é a aprendizagem. Pode não ser, pode ser por outros motivos, mas infelizmente a aprendizagem é desligada automaticamente. E nós já tivemos, né, essa ocorrência no nosso programa, mesmo com a Pamela, com a pedagoga, fazendo todo esse acompanhamento. Então, assim, o interessante é que, além da sala de aula, enquanto pedagoga, eu, enquanto assistente social, faço toda... A gente até brinca lá, eu falei, gente, eu vou achar vocês aonde for, não se escondam de mim, eu vou achar. Se vocês estiverem no hospital, se vocês estiverem escondido da Simone, se estiverem escondido de mim, eu vou achar. Eu acho uma câmera, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu acho vocês. Então, vocês não mentem pra gente, que eu acho. Fernanda, você... E aí, no início, ele chegou, você acha? Eu falei, vocês vão ver se eu não vou achar vocês. Aprontem comigo para vocês cheirem. E aí, a gente tem esse diálogo, né? Que é o diálogo com a entidade qualificadora, o diálogo com a empresa contratante, que aqui no nosso caso é o Grupo Ninter, e com a instituição, e aí diretamente com a Simone. O Instituto IBGPEX tem parceria com outras instituições, de meninos também, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, mas a Simone é a instituição que ela representa, é o que está mais tempo com a gente, que já é o 2º ano consecutivo, que o processo seletivo que a gente recebe é as adolescentes da Simone. Então, esse acompanhamento próximo se faz muito importante, né? E se faz muito necessário, além de importante. Ligo para a Simone e falo, Simone, o que está acontecendo? Vamos lá resolver? Simone, a fulana, ela precisa de um encaminhamento, porque os adolescentes, eles recebem os benefícios como qualquer outro trabalhador do Grupo Ninter. Então, eles têm plano de saúde, eles têm plano odontológico, eles têm bolsa de estudos, Thalita, como você disse anteriormente. Então, assim, Simone, precisa encaminhar para um psicólogo, Simone, precisa encaminhar para um psiquiatra. E aí a Simone faz essa ponte. Então, esse trabalho junto, a Simone representando a família, é muito necessário, porque aí a gente consegue, né, cuidar desse adolescente como um todo, não só na vida pessoal, mas na vida profissional. Porque se ele não está bem, né, com a saúde mental, se ele não está bem fisicamente, como que ele vai progredir no ambiente de trabalho? Então, esse elo é muito importante. Pegando esse gancho, então, só para você que está nos assistindo, que fez a inscrição ali para receber o certificado, a palavra-chave de hoje é inclusão. Então, se você fez a inscrição ali para receber as horas de extensão, depois vocês vão entrar para fazer a avaliação e coloca lá, então, a palavra inclusão. Simone, então, vamos continuando. Então, essa parceria que a gente desenvolveu com a Fernanda, que é muito legal, porque a gente tem o celular uma da outra e consegue se comunicar, né? Qualquer coisa que a Fernanda detecta, que ela manda mensagem, eu já procuro conversar com o adolescente e tirar dela o que está acontecendo para que a gente possa trabalhar isso, né? Esse trabalho se faz tão importante para elas porque é aquilo que você falou no começo. Elas não tiveram uma oportunidade na família e agora elas estão tendo uma oportunidade. Eu sempre converso com elas e digo assim, a gente pode quebrar esse círculo, né? A gente pode fazer diferente e você pode fazer diferente a sua vida. Você tem toda a capacidade de fazer, todo mundo é capaz. Então, as meninas que residem na unidade de acolhimento, todas estudam. Nós já tivemos jovens que saíram dali fazendo faculdades, nós temos jovens que hoje são formadas e vão nos visitar, né? Eu sempre falo, eu já fui madrinha de casamento de jovens da unidade de acolhimento, é um vínculo que fica, é uma coisa
é muito legal, assim, é muito bonito de ver o desenvolvimento de quando elas entram na unidade de acolhimento e quando elas saem da unidade de acolhimento. Principalmente acho que quando elas saem, né? Então você vê toda a evolução que teve ali nesse processo, né? De como entram numa situação ali vulnerável e como saem superando, fortes, né? saem fortes, né? Com uma perspectiva de futuro que muitas vezes elas não teriam se não tivessem passado por ali. Por uma unidade de acolhimento, exatamente. Fernanda, então fala um pouquinho pra gente como que tem sido, assim, essa ação, porque vocês têm bastante casos de sucesso, né? A gente sabe que tem, inclusive nós temos várias pessoas da equipe que já foram ali adolescentes da Fernanda, né? Que já passaram lá pelo Instituto primeiro. É verdade, Thalita. Então, assim, a nossa equipe, ela trabalha fortemente para a inclusão desse adolescente no mercado de trabalho, seja no Grupo Uninter, porque nem sempre será no Grupo Uninter. Por quê? A gente recebe adolescentes a partir de 14 anos de idade. E o contrato de trabalho tem até 24 meses. Então, se ele entra com 14, 16 anos, ele ainda é adolescente. E o grupo contrata a partir de 18 anos. Mas a gente faz esse acompanhamento com o adolescente. Olha, hoje você não vai ser contratado porque você tem menos de 18. Mas a gente trabalha nesses 2 anos para que você consiga desenvolver esse perfil profissional para quando você tiver 18 anos, ter uma oportunidade de participar do processo seletivo no Grupo Uninter, né? Então, esse é o diferencial. Fazer com que a gente possa trabalhar esse adolescente para quando ele completar 18 anos, participar de um processo seletivo, seja no grupo, seja fora do grupo. Então, esse trabalho requer muito trabalho junto da pedagoga. Então, assim, o trabalho da pedagoga, dos instrutores, da assistente pedagógica é essencial, porque elas estão com esses adolescentes no dia a dia, né? E como que funciona o trabalho da aprendizagem? No Grupo Uninter, são 5 dias na semana, 4 horas por dia. Então, são 4 dias da semana no setor, numa área específica da Uninter, e 1 dia na entidade qualificadora. Então, nesse 1 dia, a gente entende o que aconteceu nesse processo durante a semana, nós temos o conteúdo que é obrigatório e temos essa conversa com esse adolescente, essa aproximação com esse adolescente. Porque se você perde esse vínculo com o adolescente, né, esquece. Então, a gente precisa, como a Simone falou, manter esse diálogo, essa conversa, estar junto e fazer com que ele possa evoluir. E a gente percebe a diferença de quando ele chega na entidade qualificadora e a transformação ao longo dessa permanência de 2 anos dentro da entidade qualificadora, dentro da empresa, porque também se faz muito necessário e muito importante. A Uninter, ela tem uma focal que cuida especificamente dos adolescentes, que é a Mirelle, que fica no RH. Então, todo o acompanhamento da empresa é a Mirelle que é a responsável, e aí a gente consegue trabalhar, como eu falei, junto esse elo, a entidade qualificadora, a empresa contratante e a família ou a instituição de acolhimento, né? Então, você consegue perceber, né, Simone? A gente tem alguns cases de sucesso, inclusive a gente tem um case que, assim, é super, a gente fica muito feliz, que é de uma adolescente, que hoje ela já é uma jovem, já completou 18 anos perante a lei, né? Então, ela era uma adolescente que entrou com a gente e nós, enquanto entidade qualificadora e a instituição, fizemos um acompanhamento, porque a gente percebeu que essa adolescente, ela tinha algum déficit de aprendizagem, né? E ali dentro da entidade qualificadora, nós não conseguiríamos sanar esse déficit de aprendizagem dessa adolescente. Então, fizemos um encaminhamento para psicólogo, para o psiquiatra, que ela já fazia junto a esse acompanhamento junto à rede, junto à rede da Simone, mas com o convênio, a gente entende e sabe que os processos são mais rápidos, né? Isso. Eles são mais ágeis. Então, ela já conseguiu um laudo, né, dizendo que ela tinha algum déficit para auxiliar na escola, para auxiliar na entidade. E aí, conta, Simone, hoje ela já está fora da entidade e continua com a gente no Instituto. Ela completou seus 18 anos e foi morar num local que se chama, assim, a gente fala assim, um pós do acolhimento, né? Mas esse pós lá, elas têm uma vida autônoma, né? Elas que trabalham, elas que cozinham, elas que fazem organização, ou seja, aquilo que a gente falou, a gente fez toda aquela preparação lá desde quando entrou até o momento de sair. Essa jovem específica, né, nós temos muitas jovens, né, que entraram, né,
nesse pós-acolhimento e que estão ainda se desenvolvendo também. Mas essa jovem específica, ela começou a trabalhar no IBGPEX, na Uninter, e se desenvolveu muito bem, é uma pessoa assim, super responsável. E hoje ela continua trabalhando, ela nos visita nas sextas-feiras, ela dá uma telefonada, ela posso ir aí almoçar. Então é aquilo que eu falei, que mantém o contato, né? E tá seguindo a vida dela sozinha, né? Sem a família. Ela optou por não ter contato com sua família biológica devido aos seus traumas anteriores, né? Então hoje ela dá conta sozinha e é uma excelente funcionária, né, da Uninter. Verdade, ela dá conta sozinha, inclusive ela está nessa pós-república porque ela continua com um trabalho, com um vínculo CLT. Isso. Porque se ela não tivesse esse vínculo CLT, lá pode estar estudando ou com vínculo, como funciona? Tem que estudar, a prioridade é estudar. Quando vai para essa pós, que a gente chama de pós, um dos objetivos é estudar, é preparar ainda mais. Olha a oportunidade que a pessoa, né, que essas nossas adolescentes têm, é ainda estudar, fazer faculdade. Eles dão conta de tudo, bancam tudo para que essa jovem possa continuar estudando e fazer um desenvolvimento e fazer a diferença na vida dela. É isso até que eu ia te perguntar. Tanto o setor, a instituição que você trabalha, quanto esse pós, elas são instituições públicas? São ONGs. São ONGs. São ONGs. E como que funciona essa parte? Porque a gente sabe que tudo isso tem um custo, né? E agora você ainda falou que custeia enquanto a pessoa estuda. Tipo, como que vem isso? Vocês trabalham com a questão de captação de recursos também? Porque se vem no terceiro setor, a gente não tem essa renda fixa do governo, né? Vamos dizer assim. Nós somos uma ONG conveniada com a prefeitura, né? Então, todos os recursos, existe alguém lá atrás que vai fazer essa captação. Então, tudo que uma jovem dentro da unidade de acolhimento necessita é conseguido, é organizado. Depois que ela vai para uma pós, que é uma ONG maravilhosa também, que consegue fazer esse trabalho muito bem, também é captação de recursos. Também são pessoas da comunidade, da sociedade, que se dispõem a ajudar e a manter essas jovens. Que bacana. Então, pegando esse seu gancho, vamos aproveitar e fazer uma propagandinha, né? Porque a gente sabe, né? Quem já acompanha o programa sabe que eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social. Eu até abri aqui o site para fazer uma colinha, porque a gente está com 19 cursos, então nunca lembro tudo de cabeça, tá? A gente tem uma pós específica de acolhimento familiar institucional. Então, para você que tem interesse nessa área, que gosta de trabalhar com isso, que tem o seu chamado ali, o seu propósito para essa área, porque a gente sabe que tem que ter, não adianta ir lá só achando que vai só ficar rico. Mas se você tem a intenção de se profissionalizar, de prestar um bom trabalho, de conhecer os pormenores ali, essa pós é uma pós muito bacana, porque daí a gente trabalha ali as questões do ECA, a gente trabalha medida socioeducativa, questões mais gerenciais, captação de recurso. Então, é uma pós muito completa que vem ali como uma ferramenta para te auxiliar no seu dia a dia de trabalho, para que fique um pouco menos trabalhoso, né? Porque a gente sabe que já é um serviço pesado, que é emocionalmente pesado, que a gente precisa dessa parte teórica também, dessa parte que vai instrumentalizar a gente, né, no dia a dia da ação profissional. Que como a Simone estava falando, tipo, não é qualquer pessoa que chega ali e está trabalhando. Tem uma assistente social, tem uma psicóloga, tem um terapeuta ocupacional. Os profissionais que estão ali são qualificados para oferecer o melhor do trabalho deles para esses adolescentes. Então, se você tem interesse, depois dá uma passadinha lá no site da Uninter, uninter.com, procura lá pós-graduação IAD, tem lá o curso de acolhimento familiar institucional. Então, a gente propaganda feita. Daquelas assim, vamos fazer o merchan do dia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, assim, o que levou vocês a trabalharem nessa área, né? Porque a gente sabe, eu, enquanto assistente social, eu conheci uma assistente social 2 dias antes da inscrição do vestibular. Eu ia fazer administração de empresas e fui pro serviço social. E foi uma coisa, assim, que me encantou, assim, me brilhou os olhos. Falei, nossa, eu posso trabalhar com o que eu gosto e ainda receber por isso. Olha que interessante. Mudei. Não contei pra ninguém da família, né? Depois quase me mataram. Não gostaram muito da minha decisão inicialmente. Minha mãe quis que eu desistisse do curso 550 vezes, porque eu chegava dos estágios morrendo de chorar. Meu primeiro estágio foi numa casa-abrigo para mulheres ameaçadas de morte em Londrina.
Então, foi, assim, era muito pesado pra mim, que já tinha uma certa sensibilidade, né, pra isso. Tipo, já era uma área que me interessava, mas a gente sabe que sempre tem um despertar ali, né? Tipo, da onde? Porque quando a gente trabalha, inclusive, no terceiro setor, muitas vezes a gente vê primeiro o problema e a gente busca resolver esse problema e depois a gente se inteira e se apaixona e acaba caminhando profissionalmente para aquilo também. Então, da onde veio o despertar de vocês para esse trabalho? Bom, o meu veio de uma empresa, eu trabalhava numa empresa multinacional e acabei conhecendo uma assistente social dentro da empresa, porque legal. o serviço social, ele te dá a oportunidade de trabalhar em várias áreas, né? Eu conheci uma assistente social e fui conversando com ela, ela foi me contando o que ela fazia o trabalho. E aquilo despertou em mim uma vontade de fazer um trabalho parecido com o que ela fazia, só que ela fazia com adultos, né? E eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com adolescentes. O que eu acho, assim, maravilhoso trabalhar com adolescente, com meninas, né? Porque, queira ou não, as meninas têm uma competitividade muito forte entre elas, né? A melhor maquiagem, a melhor roupa, a melhor postura. Então, isso é muito legal de ver, assim, quando elas estão saindo do acolhimento, esse desenvolvimento todo que tiveram. Então, o que me despertou foi isso, foi conhecer uma assistente social. E quando eu fiz a faculdade, que eu fiz serviço social, todos os meus estágios, assim, eu amei. Então, eu realmente sou suspeita em falar, porque eu amo o trabalho que eu faço. Eu amo. Que bom que a gente tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Porque a gente escuta muita gente falando que não tem esse prazer, né, de gostar do que faz. E pelo visto aqui estamos bem. Estamos num bom cenário. E é interessante você falar disso, de poder trabalhar com aquilo que gosta, porque quando eu fiz faculdade, eu tinha certeza absoluta que eu não queria nada na área da saúde. Aí a minha primeira especialização foi em saúde mental. Então, eu fui indo e a hora que eu vi eu já estava no meio. E eu falava assim, não quero trabalhar com criança. Tanto que eu me inscrevi para um abrigo de mulheres, para o estágio. Só não pensei que as mulheres acolhidas levavam os filhos, né? Fica detalhe. A gente não pensa no todo, né? Tipo, tadinha, né? Lá, quase adolescente, entrando na faculdade, cair de paraquedas lá. Mas são experiências que enriquecem muito a vida da gente, né? Que vão te direcionando meio ali pro seu propósito de vida, pro seu trabalho, para desenvolver. E é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade de trabalhar com aquilo que a gente gosta, porque daí não vira um fardo, né? Não. Por mais que tenha esse peso emocional que a gente sabe que o trabalho do assistente social tem, independente da área, né? Hoje, da nossa área de serviço social da Uninter, a gente está com 18 cursos para lançar o 19º agora em janeiro. É muita área. Tipo, aonde você pensou, tem um assistente social lá. Mas o assistente social hoje ele se faz muito necessário, né? Em toda essa condição que nós vivemos, tanto econômica quanto social, uma hora é políticas extremistas, outra hora é a própria condição climática, outra hora é uma pandemia. Então, a gente vê o assistente social cada dia como um profissional mais essencial do que já era, né? E essa qualificação, essa formação continuada também é muito importante, para que saia daquela coisa informal, da caridade, da benevolência, e entendam que sim, nós somos profissionais qualificados, éticos, que podem sim contribuir para que um adolescente saia de uma situação de vulnerabilidade e hoje seja uma pessoa completa, que seja uma pessoa com uma formação profissional que talvez antes ela não tivesse essa oportunidade, né? E que estudamos muito para estar atendendo ali na ponta, né? Exatamente. Porque o serviço social, o assistente social é uma profissão regulada, tem uma lei, tem uma categoria, né? A gente tem um registro. Classe, exatamente. Né? Então, assim, é muito importante falar qual é o papel do serviço social, o papel do assistente social, porque em muitos lugares se confundem. Então, respondendo a sua pergunta, Thalita, a minha história de vida, ela é um pouquinho complexa. Então, com 16 anos de idade, aqui vocês chamam de magistério, né? Quando faz o ensino médio. Lá a gente chama de ensino normal, lá no Rio, porque eu vim do Rio, né? Então, lá a gente chama de ensino normal. Eu passei 4 anos do ensino médio, fazendo o ensino normal, que é para ser professora primária. E, consequentemente, o estágio é obrigatório, 2 anos de estágio. Fui para uma instituição de surdos, lá se chama APADA, que é a Instituição de Pais e Amigos das Pessoas Surdas. Então, eu me apaixonei
né, pelos surdos, porque é a minha área de inclusão, então eu falo que eu trabalho com inclusão da pessoa com deficiência, já tem 20 anos, me apaixonei por essa área. E fui para o pré-vestibular. Então, meu pai queria que eu fizesse direito, minha mãe queria que eu fizesse veterinária, e eu nem gosto de sangue e nem gosto de nada. Falei, gente, que isso, gente? Para! Aí, nesse processo lá no pré-vestibular, o coordenador, ele conversou comigo e falou, perguntou o que eu fazia, né? E aí eu expliquei toda essa minha trajetória e falou, por que você não tenta a serviço social? Falei, serviço social, o que é isso? E aí fui buscar, não era tão novinha, eu já tinha 22, 23 anos. E aí fui buscar, quando eu falei para minha família, eles queriam morrer. Queriam morrer. Minha mãe não deixou. Falei, mãe, eu vou tentar a faculdade pública. Ela falou assim, então, enquanto você tenta o vestibular, você vai na faculdade privada e faz um semestre, que ela achou que eu fosse desistir. E aí eu fiz um semestre, me apaixonei e passei na pública. Ela falou, ai, Fernanda, e agora? Você vai ter que fazer? Eu falei, vou ter que fazer, não tem jeito. E aí fiz o nosso lá na época era 4 anos e meio, 5 anos de tempo integral, era um pouco diferente, né? Porque tem conteúdos e matérias mais específicas. Já no meu estágio, eu fui para a empresa. Então, a minha trajetória profissional foi dentro de empresa. Eu nunca trabalhei na ponta, né, como na rede socioassistencial, nunca tive essa oportunidade. Ainda não tive, né? Pode ser que, como a gente, como assistente social, tem 1001 utilidades, tem um monte de atividades, não tive essa oportunidade. E hoje eu trabalho no Instituto IBGPEX, já tem 7 anos, desde 2018. Então, trabalho especificamente com a inclusão de pessoa com deficiência, programa Jovem Aprendiz, voluntariado. Nós temos diversos programas e projetos dentro do grupo, mas aí eu estou focando naquele que a gente está conversando. E sou apaixonada pelo que faço, né? Além de além de trabalho na ponta, a gente faz a gestão, né, de palestras, de cursos, para as empresas que têm interesse em entender sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, a gente faz essa gestão e oferece oficinas e palestras para coordenadores, para gestores na área de inclusão. Então, esse é o meu apanhado, a minha trajetória profissional. E quem não conhece o IBGPEX, a gente dá uma pesquisadinha lá na internet, porque é um trabalho muito bacana. Isso. Eles têm várias ações muito interessantes. E, assim, é uma das coisas que eu gosto muito aqui na Uninter, é essa questão da inclusão. Porque você vê, por exemplo, se eu tiver um aluno com alguma necessidade especial, o curso inteiro é adaptado para ele, se já não estiver, né? Por exemplo, nós temos aula em Libras, nós temos a audiodescrição, então, cada dia eles estão aprimorando mais e garantindo com que as pessoas tenham realmente acesso à educação, isso, né? Essa é uma outra área do grupo, que se chama CIANE, né? O CIANE é uma sigla que ela é responsável por atender os alunos com deficiência, algum tipo de deficiência, e fazer essa adaptação nos cursos. Nós já trabalhamos com programas e projetos externos, dentro do grupo, mas a gente atende pessoas externas. O CIANE, ele atende os alunos. Então, é um trabalho em conjunto, que aí você entende que a Uninter, ela trabalha como um todo. E aí, pegando o seu gancho, Thalita, a nossa rede social, vocês podem ir lá visitar a nossa rede social, @IBGPEX. Então, é agora eu tenho que ver a sigla, IBGPEX, IBEGEPEX, é porque é Instituto Brasileiro de Graduação... Eu não tenho E depois do G. É Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. É bem grande o nosso nome. Não, e o legal de trabalhar como assistente social numa unidade de acolhimento com meninas, né, com o meu trabalho, é que a gente aprende todos os dias. Todos os dias você aprende algo novo com elas, né? Então, como o trabalho é sempre com respeito, que a gente sempre fala uma respeitando a outra, existe muito diálogo, a gente tem um aprendizado grande, assim, a gente aprende muito com as nossas adolescentes, porque ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade, né? Então, todo dia a gente aprende, não é porque aquela adolescente tem 13 anos, 14 anos, chega no acolhimento e que a gente sabe tudo. A gente vai aprender com ela como trabalhar com ela.
A gente é exatamente isso. Por exemplo, a gente tem uma adolescente lá da Simone que entrou com 14 anos de idade aqui com a gente. Falou, gente, como é novinha. Mas se você vê a maturidade que esse adolescente tem, porque a gente pensa muito na idade, né? E esquece a maturidade. Então, se você entender a maturidade que esse adolescente tem, esse comprometimento junto ao programa de aprendizagem é sensacional. Então, assim, oferecer oportunidades. Por isso que as políticas públicas estão aí, para oferecer oportunidade para aquelas pessoas que não teriam uma inserção tão fácil no mercado de trabalho. E que, de certa forma, de forma geral, é o que o assistente social faz, né? Essa questão de você garantir o acesso aos direitos, né? Isso. Porque, às vezes, eles nem sabem que ele tem Exatamente. o direito que a gente está oferecendo, a gente está oferecendo esse acesso. E eu vejo, por exemplo, aqui a situação de Curitiba, né? Uma cidade que tem já todo um aparato, vários equipamentos públicos, várias instituições do terceiro setor que auxiliam em tudo isso. Mas tem município que não tem. Verdade. Por exemplo, Londrina também é uma cidade relativamente grande, tem bastante coisa, mas eu já trabalhei, por exemplo, aqui na região metropolitana, em cidade que era um CREAS para atender 3 municípios, praticamente. Tipo, não tem, assim, daí vinha a determinação do Ministério Público, você tem que incluir a família num projeto de... Como que era que ela falava? Projeto de adequação financeira. Cara, não tem. Daí, tipo, tem que inventar? Precisa de um psiquiatra para o atendimento da adolescente. Na cidade não tem psiquiatra. Aí você tem que conseguir uma determinação judicial para conseguir que Curitiba atendesse adolescente que não é de Curitiba. Porque daí também o setor público não pode ficar pegando gente da cidade vizinha. Então é todo um trabalho que a gente fala assim, cara, você precisa se instrumentar, você precisa estar sempre ali participando das reuniões de rede, né? Igual a gente participa ali mensalmente das reuniões da rede do terceiro setor. Você precisa desse apoio, porque nem só a política pública dá conta, e nem só o terceiro setor dá conta, e nem só a rede privada dá conta. E ninguém faz um trabalho sozinho. Ninguém faz trabalho sozinho. Então, é essa junção de forças ali, quando um instituto de uma instituição privada, quando o terceiro setor, quando o setor público consegue ali trabalhar junto, que é quando a gente vai conseguir realmente garantir o acesso aos direitos, né? Porque um sozinho não vai, gente. É muita coisa. E depois que a gente teve todo esse período de pandemia também, que surgiram demandas que a gente nunca imaginou que fosse. Saúde mental, assim, em alta. Saúde mental lá, né? Tipo, Exatamente. E faltando muita saúde mental, inclusive, né? Faltando acesso, né? Faltando profissionais de referência para poder acompanhar. E a gente precisando ver profissionais que tenham esse comprometimento de se qualificar para isso e de estar inteiro nisso, né? Porque até quando a gente estava risada, que eu falava assim, tipo, muitos municípios que eu passei, eles falavam assim, mas você é a amiguinha da juíza? Eu falei, gente, infelizmente a gente precisa às vezes recorrer ao Ministério Público, ao TJ, porque a gente está ali para atender aquele adolescente que está com você no abrigo, que está ali no acolhimento. Não é para satisfazer a boa vontade do secretário de assistência. Se você precisa ir, o assistente social vai, o assistente social dá a cara. A gente fala que é o eterno mendigo, né? A gente vive pedindo as coisas, né? O pedinte. Porque você está sempre ali, tipo, você ver o ser humano como um todo e não fragmentado. É você ir atrás de suprir aquela necessidade e ponto. É direito dele e a gente vai fazer o possível, a gente vai mover a cidade se for preciso para que esse acesso seja garantido. Verdade. Né? Meninas, então assim, já estamos caminhando aqui para o final. O tempo passou rapidinho, verdade, né? A gente verdade, papo aqui, o assunto flui. Hoje a gente está com um pouco menos de interatividade, a gente precisou fazer essa edição gravada, mas mês que vem a gente está aqui de novo ao vivo, então mandem suas sugestões de temas, de assunto que vocês gostariam, até já ficar dica aí depois pra gente trazer o pessoal do pós-acolhimento também, verdade, né? Pra dar continuidade aí, que tenho certeza que os alunos vão gostar bastante, que o pessoal tem interesse em conhecer e até, quem sabe, para poder colaborar com vocês também, né? De conhecer mais a fundo a instituição, de poder contribuir de alguma forma, ou até mesmo se inspirar no trabalho de vocês para poder levar para outros lugares, né? Para que a gente possa expandir ao máximo esse trabalho de vocês que é tão bacana, que beneficia tantas adolescentes. Verdade. Meninas, então, caminhando aqui para o final, queria que vocês deixassem suas palavras finais, o que vocês gostariam de deixar de recado para os nossos espectadores. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite
e esse é um tema que se faz muito necessário e muito importante ter pós-graduação no tema, né, porque às vezes não, a maioria das vezes o profissional chega e agora, como que eu vou fazer? Primeiro, vamos estudar a teoria junto à prática, porque está aliado, né? Teoria sem a prática não funciona. Então, ainda mais para o serviço social, para o profissional de referência, precisamos caminhar academicamente junto ao atendimento da ponta. Então, se faz muito necessário, são temas urgentes, são temas que a gente precisa divulgar junto à sociedade, a rede socioassistencial do município está junto trabalhando. Gostaria de agradecer imensamente, né, pelo convite e estamos aqui para que outras conversas possam surgir. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um trabalho desse, né, de falar desse trabalho que eu desenvolvo. E quero dizer assim que ser assistente social é realmente uma transformação pessoal. Então, eu acho, né, na minha opinião, eu sempre falo, eu amo o que faço, eu acho maravilhoso. Então, para mim, não tem outra profissão que eu poderia fazer, sabe? Então, eu acho que é transformador. Ai, que bom. Então, assim, e reforçando o que a gente estava falando, eu, enquanto coordenadora, a gente sempre está ali atualizando os cursos, revisando as disciplinas. E uma das coisas que a gente mais preza é trazer profissionais que tenham experiência prática naquilo que eles vão falar. Porque é como a Fer está falando, né? Tem que ter a teoria junto com a prática. Não adianta eu vir... Porque hoje a teoria está muito acessível, né? Se você for ver, né? Hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos ali. Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, se deslocar. Hoje está tudo ali muito fácil a informação. Então ali a gente preza por trazer professores que tenham atuado naquela área que eles vão lecionar, professores que tenham uma experiência não só acadêmica, mas principalmente essa experiência profissional, ali da prática do dia a dia, para poder passar para esses alunos. E uma coisa que eu acho muito rica dos nossos cursos, puxando sardinha para o nosso lado, é que a aula ela é produzida especificamente para o curso. Ela é produzida assim, eu peguei um professor para fazer uma disciplina, ele vai escrever o texto especificamente para aquele curso, para aquela disciplina. É o diferencial, porque né, é um Thalita? diferencial muito grande, porque a Fer já deve ser, eu sou assim, quando eu tô insegura com alguma coisa, eu vou estudar. Então, tipo, tem 500 cursos, né? Verdade. Só que daí você vai fazer uns cursos que você olha assim, tipo, você teve que ler 3 livros mês, você usou uma página daquilo. Daí você vai fazer um curso rápido ali, alguma coisa, não tem nada de rápido, porque você vai ter que ler 50 livros e não é focado específico naquilo. E já na pós, não, você tem essa praticidade que o professor sentou e ele escreveu especificamente aquilo que você precisa aprender para aquela disciplina, para aquele momento que você tá de vida. E hoje a gente sabe que o tempo é o nosso maior bem, tipo, a gente não tem tempo sobrando, a gente não tem tempo disponível para gastar à toa. Então, quando a gente tem ali um conteúdo focado que vai direcionar, ainda mais agora com o ensino à distância, que você pode pausar a aula. Não entendi o que o professor falou. Eu pauso a aula, volto, assisto de novo. Daí tem um material complementar de texto ali para você ler, para você reforçar aquele conteúdo. Se você ainda ficou com dúvida, ainda tem a tutoria que pode te auxiliar. Quando a gente precisa, a gente chama o professor, a gente tem todo esse aparato que antigamente a gente não tinha. Eu acho que pra gente foi muito sofrido fazer a faculdade. Não sei pra vocês como foi. Mas eu lembro assim do professor chegar assim, ó, o material tá lá no escaninho. Não tinha nada. Você tinha que tirar cópia. Bem isso, eu também. E daí eles não queriam saber o material se em inglês e espanhol. Se o texto era em inglês, você que se vira pra entender. Exato. E hoje a gente tem tanto recurso à nossa disposição, os livros, né? E hoje são recursos bons, né? Então, quando a gente tem esse direcionamento é muito legal. Então, para vocês que estão em casa, que têm esse interesse, tipo, hoje a educação ela é mais acessível. Então, não perca essa oportunidade de ser o melhor naquilo que você faz. De adquirir esse conhecimento, de estar com pessoas que têm o mesmo intuito que vocês, que querem, que gostam da profissão, que fazem aquilo com amor, porque faz muita diferença. Faz diferença. Então, eu queria aproveitar para agradecer a vocês por essa disponibilidade de vir aqui hoje, para poder gravar esse programa com a gente, falar um pouquinho dessa atividade profissional. Eu sei que às vezes é um pouquinho desconfortável a gente sair ali do trabalho de campo, parar um pouco para falar sobre aquilo. Às vezes a gente fica muito na rotina do nosso dia a dia e a gente não vê o quanto é importante a gente divulgar também aquilo que a gente está fazendo, porque é um trabalho tão legal, né? Tão estruturado, que traz tanto benefício para a comunidade, às vezes as pessoas não conhecem. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, você que já é da casa, né? E você que vem de fora para poder participar com a gente. A gente agradece de coração mesmo essa
participação e eu tenho certeza que os alunos e o pessoal da comunidade externa que estão nos assistindo vão gostar bastante. Obrigada, gente. Obrigada. Então, a gente vai ficando por aqui e você que nos acompanhou, segue lá a rede do IBGPEX, depois a gente passa certinho as redes sociais das instituições também para vocês conhecerem um pouquinho mais. E se você quiser conhecer um pouquinho mais também sobre a pós, tem lá no nosso site todos os cursos disponíveis para vocês conhecerem. Gente, muito obrigada. Lembrando que a palavra-chave de hoje é inclusão. Nos vemos mês que vem. Tchau, tchau.